a gente não para não, a bola não para, e a baixa terrível, a imagem que já circula o Brasil do lateral do Fortaleza com a perna quebrada num lance fortuito, muito mais em função, culpa do gramado encharcado do que da própria chegada do Eduardo. Que coisa, viu, Ale? A imagem já tá circulando o mundo, Ale. Porque o carrinho, eu sei que vai ter gente que vai se pegar no fato do Eduardo ter dado um carrinho, mas o carrinho, ele pertence ao futebol, pô. Ele pertence ao futebol, claro, se você não der um carrinho por trás pra machucar o adversário, e não foi essa a intenção do Eduardo, né? Não foi essa, só que o que acontece? Com o gramado nesse estado, você não controla, você não tem breque, né? Você não controla o teu movimento. E aí ele foi deslizando, e aí com uma parte que ele nem tava querendo disputar a bola, né? Que foi com o joelho, acabou pegando no Jamerson e infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas eu vou acreditar isso aí ao gramado. O fato de não ter jogo, você tava falando pra vender os direitos, pra você explicar que isso é futebol, né? Pra você explicar que isso é futebol, a gente acabou de tomar um banho aí de bola nos jogos da final da Liga dos Campeões, depois da Nations League, né, da Liga das Nações, e aí a gente apresenta isso. O torcedor já vai ficar carente, né, de futebol aqui interno durante todo esse tempo, até o dia 12 do próximo mês, e a despedida é assim. Na jornada esportiva eu falei, mas é tão legal ver o Cruzeiro jogar, né, nessa fase que ele tá, e ampliou, né, a sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro. São 7 jogos sem perder, na temporada 12. Tão legal. Hoje não teve jogo. Tanto que foi ruim, inclusive, pro Vitória, né, ô Tiagão? Porque depois, no segundo tempo, no fim do primeiro tempo, mas todo o segundo tempo com um jogador a mais, não dá pra ver. Com o campo assim, não dá pra ver. Então, realmente foi muito difícil. Acho que dos males o menor, né? Por tudo que aconteceu no jogo hoje, o Cruzeiro conseguiu sair com empate. É claro que em condições normais de temperatura e pressão e gramado, o Cruzeiro partiria pra cima do Vitória. Mas do que a gente viu hoje, o Cruzeiro batalhou, brigou, lutou e foi o que deu pra fazer, né? E eu falei jogador do Fortaleza quando da lesão do Jamerson, obviamente jogador do Vitória, é que eu tô vendo ali o Fortaleza contra o Santos, o Lion tá buscando a virada contra o Peixe. Começou segundo tempo em Porto Alegre, Grêmio 1, Corinthians também 1. Olha, Oliveira, você fala sempre do copo meio cheio, aliás não é copo, né? Você fala da ampola. Isso. Mas eu prefiro me manter o copo entre o copo meio cheio e meio vazio. Poderia ter sido um cenário pior, né? Caso o Cruzeiro não buscasse esse ponto, mas o Cruzeiro volta com um ponto e, querendo ou não, tá ali dividindo a primeira colocação com o Flamengo. E outro detalhe, né? Segue invicto no campeonato nesses últimos jogos, uma boa invencibilidade do time do Cruzeiro, Ale. Isso é importante, mantém o alto astral. Evidentemente que se você olhar daqui a pouco, lá na frente, né? Pra tabela de classificação e for ver os jogos e esquecer, porventura, que o jogo de hoje foi isso que foi, você fala, mas poderia ter ganho o jogo aqui, né? Poderia ter conseguido os 3 pontos. Mas você tem que esquecer do que aconteceu hoje, né? Que o gramado não tinha condição, que o time jogou. Aliás, uma coisa que a gente vai discutir, porque vai ter bastante tempo sem os times de Minas em campo, né? Pelo menos oficialmente, né? Mas com relação a, mais uma vez, as trocas do Léo Jardim, né? Hoje o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, com um gramado muito pesado, e você é um grande atacante, Tiagão. Você sabe o desgaste que gera isso. Então, um a menos, o campo desse jeito, super pesado, parece que você tá andando com 2 caneleiras de 10 quilos. Ele também tem muita resistência a trocar. Aí é uma questão que precisa ser conversada entre ele e a diretoria. Falou, eu não troco, porque eu não confio nesses caras. Esses caras que estão no banco aqui, o Wallace, o Gabigol, essa turma aqui, o Murilo, essa turma aqui, o Fagner, essa turma aqui eu não confio nesses caras. E vamos contratar. Vamos contratar jogador que eu gosto, que tem a minha característica, eu confio, porque é difícil. O Vitória não tem um elenco melhor que o Cruzeiro, né? O Vitória não tem um elenco, aliás, não tem nem de perto. E o dançarino lá, o Thiago Carpini, ele faz todas as alterações. E é isso, hoje o Caio Jorge deve ter saído por lesão, sentiu desconforto, porque ninguém tira o melhor jogador do time, ok, então tem que tirar. Ele tirou e colocou o Bolassi. Eu entendi a entrada do Bolassi, porque o Gabigol é um jogador mais técnico, né? Mais refinado, e o Bolassi é de briga e de luta.
Tanto que ele conseguiu servir uma bola pro Wanderson ali e o Wanderson conseguiu uma boa finalização de fora e tal. Mas depois ele demora para tirar o Matheus Pereira, porque a gente explicou porque o Matheus Pereira tinha que sair. Ele é muito técnico, é o melhor do time tecnicamente, mas muito frágil, fisicamente estava sofrendo demais, quase sofreu uma lesão grave no primeiro tempo. Aí demora, aí depois não tira mais ninguém. E os caras, cansados em campo, lutando, se matando. Então essa é uma outra conversa pra gente ter sobre o excelente, o maravilhoso, sensacional, espetacular Leonardo Jardim, ok?